Boa noite a todos. 16ª sessão ordinária do primeiro ano da 16ª legislatura. Com a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Micael para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Jó, capítulo 8, versículo 20, 21 e 22. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos do que fazem o mal. Mas quando a você, ele encherá de risos a sua boca e de gritos de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Amém. Amém. Conforme o artigo 31 do regime interno, solicita ao primeiro secretário que faça a leitura das demais matérias para o expediente. Boa noite a todos e a todas. Balancete da Câmara Municipal de Caieiras relativo ao mês de setembro de 2025. Encaminho as comissões para o parecer. A secretaria para o parecer. Fica à disposição das consultas públicas. Projeto de Lei 120/2025, de autoria do vereador Lagoinha Jose, que dispõe sobre: institui no âmbito do município de Caieiras o protocolo municipal de atendimento rápido em casos de intoxicação por metanol e da outras providências. Encaminho as comissões para o parecer. Projeto de Lei número 121/2025, de autoria do vereador Micael, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras a campanha informativa para a empresa sobre epilepsia e da outras providências. Encaminho as comissões para o parecer. Projeto de Lei 122/2025, de autoria do vereador Juninho, que dispõe sobre: modifica o parágrafo 2º e acresce os incisos e alíneas ao artigo 33 da Lei Municipal 4.750, de 10 de fevereiro de 2015, e também da outras providências. Encaminho as comissões para o parecer. Projeto de Lei 123/2025, de autoria dos vereadores Zé Finha, Juninho, Micael e Renata Lima, que dispõe sobre: altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 5798, de 9 de janeiro de 2023, e da outras providências. Encaminho as comissões para o parecer. Projeto de Lei 124/2025, de autoria da vereadora Renata Lima, que dispõe sobre: institui o Programa Municipal de Conscientização e Incentivo à Cidadania Ativa e da outras providências. Encaminho as comissões para o parecer. Projeto de Lei 125/2025, de autoria... Projeto 125/2025, de autoria dos vereadores Micael e Renata Lima, que dispõe sobre: institui no âmbito do município de Caieiras o Dia do Desapego Consciente e também da outras providências. Encaminho as comissões para o parecer. Projeto de Lei 126/2025, de autoria do vereador Micael, que dispõe sobre: institui diretrizes para a compra, distribuição e entrega de medicamentos no âmbito da rede pública de saúde no município de Caieiras e também da outras providências. Encaminho as comissões para o parecer. Passa-se a leitura das moções para posterior deliberação do douto plenário. E as indicações. E as indicações.
Informamos que as indicações número 784 a 811 serão encaminhadas à Secretaria para as devidas providências. Passa-se a leitura das moções. Moções 033 de 2025, de autoria do vereador Alemão da Barroca, Birruga, Ítalo Eudes Filhos, Lagoinha Josi, Nelsinho Fiore e doutor Panelli. O primeiro secretário para a leitura. Câmara Municipal de Caieiras, moção 033, 2025, de 9 de outubro de 2025. Autores: José Carlos Dantas de Menezes, vereador Alemão da Barroca, Ítalo Vieira Santana Meira, Ítalo Eudes Filho, Anderson Cardoso da Silva, vereador Birruga, Josemar Soares Vicente, Lagoinha Josi, Nelson Fiore Júnior, Nelsinho Fiore e Vladimir Panelli, doutor Panelli. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, requeremos a vossas excelências, na forma regimental, apresentar moção de aplausos e parabenização aos professores e professoras de Caieiras e de todo o Brasil pela passagem do Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro de todos os anos. Nobres pares, o motivo principal dessa moção é reconhecer a importância desses profissionais que exercem papel fundamental na formação de cidadãos. O professor é o profissional essencial para a formação de um cidadão. Não existe profissão que não tenha passado pelas mãos desses profissionais que, muitas vezes, são, além de professores, são também o colo para tantas crianças e adolescentes que encontram refúgio através da educação. Diariamente, esses profissionais dividem conhecimento e dedicação às salas de aulas inteiras, lidando com pessoas de diferentes características, credos, cores, raças e classes sociais, aplicando, mesmo com muita dificuldade, um ensino igualitário e sem nenhuma distinção. Portanto, manifestamos a gratidão aos professores e professoras que, com dedicação e vocação, transformam vidas e constroem o futuro do nosso país através do conhecimento. Requeremos, por fim, que, após a deliberação do douto plenário, a presente moção seja aprovada e encaminhada às instituições de ensino do município de Caieiras, como forma de homenagem a todos os educadores. Caieiras, nesta data, Alemão da Barroca, vereador Birruga, Nelsinho Fiore, Ítalo Eudes Filho, Lagoinha Josi e doutor Panelli. Coloco a moção em discussão. Para discutir, senhora presidente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Essa é uma noite de muita alegria. E que alegria, que noite especial. A Câmara Municipal hoje de Caieiras homenageia quem tem uma das melhores e mais bonitas funções desse mundo, que é o ensinar. Hoje é dia de reconhecimento e de gratidão. Um dia para dizer obrigado a cada um que se dedicou do seu tempo, da sua paciência e também do seu amor para formar e também transformar vidas. Eu quero começar falando aqui da nossa queridíssima Adeli Gozé, nossa eterna diretora, minha eterna diretora do Interad, escola onde eu estudei, eu cresci, vivi inúmeros momentos muito importantes. E, Deli, eu quero dizer que você sempre será uma inspiração para todos os alunos que passaram e ainda passam lá na Escola Interad. E quero também deixar um abraço especial para o seu esposo, o Rinaldo, que sempre esteve comigo e também contigo nessa caminhada também tão bonita e tão honrosa, que é a educação. Eu também quero lembrar aqui com carinho especial da nossa queridíssima também, coordenadora Michele, eterna, te amo.
minha coordenadora, que sempre acreditou que os alunos têm um espaço e também sempre tem uma esperança também, que faz com que tudo e todos acabam mudando sua ideia e também faz tudo com muito amor e também com muita dedicação. E é claro que eu quero deixar aqui um carinho especial para cada professor do meu coração, que eu chamei aqui nessa noite, a Regiane, o tio Alê, Alexandre Aparecido Alves, a Kelly Cristina, Felipe Gabriele, o Alberto da Silva Gonçalves, o Betão, tamo junto, Natália Garcia de Oliveira, Eric Fernando e Elisângela Vilas Boas. Vocês representam o verdadeiro significado de ser educador. São pessoas que não só ensinam matérias, mas também passam valores, confianças e esperança também para todos os alunos. Essa monção é uma monção simples, é um gesto de gratidão, mas que vem do coração. Porque se hoje eu estou aqui como vereador, é porque alguém acreditou na minha educação e também no meu futuro. Então, eu tive professores, diretores, coordenadores, que foram muito essencial para isso. Então, meu muito obrigado por tudo que vocês fazem e também fizeram. Continuem fazendo. Por mim, por tantos jovens que também necessitam e por essa cidade enorme que é Caieiras. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, e vocês são muito um orgulho para cada cidadão aqui dessa cidade. Então, uma salva de palmas aí para todos os professores. Obrigado, gente. Não havendo... Eu gostaria de discutir, senhor presidente, muito rapidamente aqui do meu assento. Primeiro, cumprimentar a todos os amigos presentes, os professores, os amigos de casa, os podcasts, jornais. E se a gente for nomenclaturar cada um dos amigos que estão aqui, é capaz de a gente esquecer algum e cometer algum pecado. Falar de professor é uma dádiva. Eu me incluo nesse rol porque fui professor da Unip durante 3 anos. Fui dono da faculdade, diretor da faculdade, e passei por diversas gerações, né? Que todos vocês, professores, passaram. Primeiro foi a geração Xuxa, beijinho, beijinho, pau, pau. A gente achava que aquilo era razoável, né? Mas tinha lá seus pesares. Depois pegamos a geração Ratinho, que era só porrada mesmo, né? Aqueles cacetetadas que o Ratinho dava. E agora eu não sei qual é a geração que nós estamos pegando, porque eu percebo que o jovem pouco se importa com o estudo. Ele se importa mais com o tigrinho, né? Com o vapor, com o narguile, e assim ele entende que vai formando uma linha de conduta, de caráter, de pensamento, de exploração do mercado de trabalho, etc. Percebo, indo às escolas, como vou muito à ETEC, que há falta de alunos na sala de aula. O jovem está deixando de estudar por entender que existem outros programas com muito mais facilidade. Então, imagino a dificuldade que o professor de sala de aula hoje está vivendo. Então, quero fazer uma parabenização a todos os professores e dizer que a única coisa que a gente deve fazer é continuar. Eu, dando aula de direito processual penal e de direito constitucional, eu percebia em universidade particular quem era aquele mais interessado na sala de aula. E a gente percebia que o mais interessado era o menos aquinhoado, era aquele pobre que chegou ali a duras penas para poder pagar a sua mensalidade, sabendo que dali ele iria tirar o sustento da sua família futuramente. E hoje, como é que nós nos encontramos? Será que continua assim? De sorte que me faz lembrar um poema de Fernando Pessoa, dizendo que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Muito obrigado, seus professores, pela minha conduta, pelo meu caráter, pelo que eu sou hoje, todos os meus colegas aqui também. Obviamente que passamos pelo foro íntimo de todos vocês e aprendi tanta coisa, tanta lição, não é? Como se fosse a minha segunda mãe, a minha segunda casa. E aqui estou eu hoje, mudado,
pela educação. Muito obrigado a todos vocês de coração, viu? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Moção aprovada. Moção de número 034 de 2025, de autoria do vereador Ítalo Eudes Filho, encaminho ao segundo secretário para leitura. Primeiro secretário para a leitura. Pois não, senhora presidente. Moção 034/2025, 13 de outubro de 25. Autor Ítalo Vieira Santana Meira, Ítalo Eudes Meira Filho. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, requeiro a vossas excelências, na forma regimental, apresentar moção de aplauso e parabenização à empresa Miraval Turismo. Nobres pares, o motivo princípio desta moção é homenagear e reconhecer os mais de 30 anos de trajetória da empresa, além do compromisso com a excelência e relevante contribuição para o desenvolvimento de nossa região. Em 1992, o senhor Braulio Coelho de Amorim fundou a Miraval Turismo, no município de Caieiras, mais precisamente no bairro do Jardim dos Eucaliptos, onde nasceu um sonho sobre rodas. Desde o início, a empresa teve como propósito transportar pessoas e história por todo o Brasil, sempre prezando pelo conforto, segurança e qualidade em cada viagem. Com dedicação e amor pelos serviços prestados, Braulio conquistou clientes e amigos ao longo de sua trajetória, construindo também uma reputação sólida e de credibilidade no transporte de passageiros. A frota foi se modernizando ao longo dos anos, incorporando tecnologia e ampliando o conforto, sem jamais perder a sua essência, que é transportar sonhos e proporcionar experiências seguras e acolhedoras. A Miraval Turismo é uma empresa familiar, construída com valores sólidos e passada de geração em geração. Atualmente está sob a direção de Denis Braulio Coelho Amorim, que mantém vivo o legado do pai e conduz a empresa com visão moderna e estratégica, ampliando serviços e reforçando o compromisso com a qualidade. Com sede atualmente no bairro do Jardim dos Lagos 1, em Franco da Rocha, a Miraval Turismo continua atendendo toda a região, oferecendo soluções em fretamentos, excursões, transporte escolar e turismo em todo o Brasil. Em atividade há mais de 3 décadas, a Miraval Turismo se consolidou como sinônimo de qualidade, confiança e respeito, levando o nome de Caieiras e da região com orgulho e profissionalismo. Portanto, manifesto profundo reconhecimento e gratidão à Miraval Turismo por sua história de sucesso, comprometimento e contribuição ao desenvolvimento econômico e social. Requeiro, por fim, que após deliberação do douto plenário, a presente moção seja aprovada e encaminhada à empresa aqui homenageada. Caieiras, nessa data, Ítalo Vieira Santana Meira. Coloco a moção em discussão. Para discutir aqui do meu assento mesmo, presidente, a Miraval Turismo nasceu de um sonho do senhor Braulio Coelho de Amorim, que começou aqui mesmo na nossa cidade de Caieiras, com o propósito de transportar pessoas. Mas não só isso,
transportar sonhos e também histórias. E esse legado segue firme nas mãos do seu filho, Denis Braulio Amorim, que honra o nome do seu pai e continua fazendo um trabalho com a mesma dedicação, trazendo inovação e também crescimento sem perder suas raízes. Denis, parabéns por manter viva essa trajetória tão bonita que seu pai deixou. A Miraval é um motivo de orgulho para a nossa região e exemplo para as empresas familiares que fazem também a sua diferença. Que Deus continue abençoando você e sua família e pode ter certeza. Parabéns por todo o sucesso que vocês têm desenvolvido aí na nossa região. Parabéns, Denis. Senhora presidente, pode discutir também. Parabenizar aí toda a família Miraval Turismo. Só relembrar aí um fato nos inícios aí do trabalho do Denis, do seu pai. Era uma época que a gente fazia muitas excursões para o Sesc Fonte Sônia, né, Sesc Itaquera, e era sempre com vocês aí transportando, e a gente acompanhava, né, tudo simples, poucos carros, e aí o sonho se tornou mais que realidade, e hoje vocês têm esse trabalho bonito por toda a cidade, e esse reconhecimento. Parabenizar o Ítalo aí. Eu me recordo, eu tinha 15, 16 anos quando a gente fazia as excursão, e vocês já estavam lá no trecho atuando, e é um prazer receber vocês aqui, e que todos os demais aqui conheçam a história dessa empresa que cresce e traz aí muita alegria para todos. Parabéns, viu? Para discutir aqui do meu assento, muito boa noite a todos mais uma vez. Bom, falar do Denis é fácil. O Denis é um cara humilde, tanto o Denis quanto seu pai, o Braulio. Um cara humilde, que eu tive a honra de conhecer ainda criança. Fomos vizinhos por muitos e muitos anos, ou melhor, por muitas décadas. E o Denis sempre foi um cara que a gente sempre viu ele na luta, junto com seu pai, sempre sujo, trabalhando embaixo dos ônibus, pintando, mexendo com graxa. É um cara extraordinário, não só ele, como seu pai também. Uma família do bem, uma família que trabalha desde sempre, né? Desde pequeno, inclusive, o Denis sempre acompanhando o pai, que tenho certeza que acompanha o pai, porque sabe que eu tenho muita saudade do meu pai, queria que ele estivesse vivo acompanhando a minha história, a história do meu irmão, do prefeito Lagoinha. E eu acho que é uma honra para o Denis e para o seu pai ver que um segue o outro dia e noite naquilo que é do bem, naquilo que traz alegria para a família no geral. Parabéns, Denis, parabéns, Braulio. Agradecer a presença do Dr. Eduardo também, grande parceiro lá de Morato, advogado da empresa. Denis é um parceiro que eu tenho aí, sempre que eu ligo, sempre me atende, sempre carinhoso, sempre espontâneo. E é isso, Denis, parabéns, continue esse cara aí maravilhoso aí que você seguindo os passos do pai Braulio aí. Parabéns para toda a equipe da empresa Miraval Turismo, que é um sonho que começou lá no meu bairro, no Jardins Eucalipto. Parabéns, continue assim. Muito obrigado. Muito rapidamente, senhora presidente, se a senhora me permitir, queria agradecer ao Ítalo pela moção, pelos demais vereadores, pelas palavras que proferiram ao Denis, e só acalentar e dizer que o Denis sempre foi parceiro de todos nós, vereadores. Às vezes a gente se vê numa saia justa que precisa de um socorro em vários sentidos, né? De a gente ajudar alguém, de encontrar um transporte para pessoas que precisam, às vezes com compromisso, e sempre que a gente liga, a gente tem um retorno, um feedback de primeiríssima qualidade. Quando ele não pode ajudar, ele pede lá as suas escusas, mas nunca deixa a gente sem resposta. Então, Denis, parabéns pelo cara humilde que você é, uma pessoa de trato fácil, né? Não estou te vendo sujo agora, mas o Josi queria que você tivesse meio já. Então, fico muito contente do Ítalo ter feito essa moção, deixa a gente muito feliz e contente em nome de todos aqui. Muito obrigado, viu? Não havendo mais quem queira discutir, coloque a moção em votação. Moção aprovada.
Não havendo mais matérias para o expediente, iniciamos ao tema livre. Ofereço a palavra aos vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos. Com a parte, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada. Anderson Cardoso da Silva. Com a palavra aqui do meu assento. Boa noite a todos. Bom, quero começar aqui deixando aqui meu abraço especial para todas as crianças da nossa cidade. No fim de semana foi o Dia das Crianças e eu quero desejar muita saúde e alegria e um futuro cheio de oportunidade para cada uma delas. Que nunca falte amor e esperança. Também hoje, dia 15 de outubro, comemoro o Dia dos Professores. Quero deixar aqui o meu respeito e meus agradecimentos a todos que estão na luta dentro das salas de aula, ensinando, orientando e ajudando a formar o futuro da nossa cidade. Ser professor não é fácil, é uma missão e vocês merecem todo o reconhecimento. Muito obrigado aos professores. E também parabenizar aí o Denis, da empresa Miraval Turismo, parabenizar o Ítalo pela moção, uma moção que já era para algum dos vereadores aqui ter feito. Chegou o Ítalo e fez, bem lembrado a moção. E hoje no ramo do transporte não é fácil, né, trabalhar com tantos impostos, diesel muito caro. Tá tão difícil trabalhar e a empresa Miraval Turismo só vem crescendo aí por mérito seu, do seu pai. Então, quero aqui parabenizar e estou junto nessa moção aí com vocês. E Ramos aí também, que é do transporte, que vem lá da Calcária. Não é fácil estar trabalhando, né, Ramos? Nessa batalha suas aí, que está muito difícil trabalhar, né? Que o diesel muito caro, tá difícil, mas a Miraval vem crescendo bastante aí. Quero parabenizar vocês e é isso. Muito obrigado pela oportunidade, senhora presidente. Carlos Alberto Albino Júnior. Com a palavra aqui do meu assento. Boa noite a todos. Bom, parabenizar os vereadores pela moção. Dia dos professores, né? Eu sou professor também e sei quanto é difícil e árdua a tarefa de vocês, de nós, né? Então, como o vereador falou, muitos estão se perdendo no caminho, mas muitos estão trilhando o caminho correto ainda. E nós temos que continuar, não desistir, porque essas crianças é o futuro do nosso país. Então, a gratidão a todos vocês é eterna, porque só quem passa sabe o que é. Então, parabéns a todos vocês. Externam o abraço a todos que não vieram, tá? E também o Denis. Parabéns, Denis, pela moção. Você é merecedor, sua família, e isso é fruto do seu trabalho, do trabalho que a empresa exerce. E, cara, continuar assim nessa tocada que voos mais altos vão vir, pode ter a certeza. E parabenizar também as crianças. Como que é seu nome? Fernando? Em nome do Fernando, quero parabenizar todas as crianças, né? Foi o Dia das Crianças no domingo, e criança é o bem mais precioso da nossa vida, tá bom? Um beijo a todos e uma boa noite. Ítalo Vieira Santana Meira. Dispenso. José Carlos Dantas de Menezes está ausente. Josefa Maria Marques Santos. Dispensa. Josemar Soares Vicente. Com a palavra. Bom, muito boa noite mais uma vez. Quero agradecer a presença do pastor Samuel Marcelino, pastor Gustavo, que quando pode está sempre aqui fazendo uma visita para a gente e fazendo parte das nossas sessões. Agradecer também mais uma vez a presença do Braulio, do Denis e do doutor Duda. Parabenizar pelo trabalho que vocês vêm prestando há muitos e muitos anos. Agradecer ao prefeito também. Tivemos uma reunião junto com os moradores do Jardim Vitória, onde levamos algumas demandas do bairro e o prefeito de imediato se colocou à disposição para atendê-las. Quero parabenizar também a paróquia Nossa Senhora Aparecida, a tão famosa Igrejinha Azul, localizada no Jardim Vitória, em especial o Padre Leonardo, pela linda festa realizada em homenagem à nossa padroeira do Brasil. Foram 10 dias de novena, marcados por momentos de fé, devoção e união entre os fiéis. Tive
a alegria de participar da missa solene no último dia 12 de outubro, ao lado da comunidade, celebrando esse momento tão especial de amor e fé. Foi mais uma celebração emocionante que reforça o sentimento de comunidade e devoção do nosso povo cairense. Também quero registrar a ação solidária que realizamos no último dia 11, sábado, em comemoração ao Dia das Crianças. Foi mais uma experiência maravilhosa, proporcionar um dia inesquecível, espalhando alegria e carinho para nossas crianças. Aproveito para agradecer a toda a equipe que esteve junto comigo em mais essa iniciativa. Obrigado pelo empenho, dedicação e compromisso em fazer o bem. É o 4º ano que levamos alegria para os bairros, em especial para as nossas crianças. Paulinho. Sem vocês, nada disso seria possível. Quero ainda lembrar a população do dia D de vacinação, que acontecerá no dia 18 de outubro. É fundamental que todos participem e mantenham as vacinas em dia. Cuidar da saúde é um ato de amor e responsabilidade. Vem informar que o evento Mundo da Alegria, que seria realizado no dia 18 e 19 de outubro no ginásio municipal, precisou ser cancelado, devido à previsão de chuvas intensas para o final de semana. A decisão foi tomada priorizando a segurança e o bem-estar das famílias e das crianças, que são o foco principal desta celebração. Assim que as condições climáticas permitirem, a Prefeitura de Caieiras, junto ao nosso prefeito Gilmar Lagoinha, estudará uma nova data para a realização do evento, para que todos possam aproveitar com tranquilidade e segurança. Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso em continuar promovendo a alegria e lazer para as famílias cairenses. E, por fim, quero expressar minhas sinceras condolências pelo falecimento do servidor Wagner, que dedicou 22 anos de sua vida profissional à nossa secretaria, sempre com seriedade, competência e comprometimento. Wagner foi um exemplo de colaborador e de ser humano, deixando um legado de amizade, respeito e dedicação ao serviço público. Sua presença, seu sorriso e sua disposição em ajudar serão lembrados com muito carinho por todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Nesse momento de profunda dor, manifestamos nossa solidariedade à sua esposa Fabiane, aos seus filhos e a toda a família, desejando força, fé, conforto para superar essa perda irreparável. Que a memória do Wagner permaneça entre nós, inspirando a todos com o mesmo amor e dedicação que ele sempre demonstrou. Muito obrigado, boa noite. Micael Fernando dos Santos. Uma palavra, manter aqui no meu assento, cumprimentar a todos presentes, público que nos acompanha de casa, toda a equipe aqui da Câmara Municipal e os colegas vereadores. Vou ser bem breve aqui, só para a gente informar um projeto 5.890, que foi encaminhado no ano de 2023, onde a gente solicita o apoio aos motoristas de aplicativo na questão de um ponto de embarque e desembarque. A gente sabe que muitos motoristas aí, a qual a gente acompanha, ajuda e tem apreço pela causa aí, pelo trabalho, tem dificuldades ali na parte de estacionar na estação. E a corrida, às vezes, não é aquele valor que ele espera e muitas das vezes ele acaba sendo penalizado ali com a multa. E para o cara que sai cedo, chega tarde de casa, tomar uma multa ali de estacionamento de 100 e pouco, 200 e poucos reais, acaba sendo um prejuízo, né, no final do mês para esse profissional. E a gente também vai fazer uma inclusão, né, para que tenha uma alteração para agora também o pessoal do 99 Moto, porque a gente também tem muitos amigos aí que fazem essa atuação e o serviço que eles prestam é de muita relevância. Além de ser um transporte rápido, né, facilita muito, já que a gente enfrenta inúmeros problemas aí com a atual empresa de ônibus. Então, fica aqui, né, um projeto que foi apresentado em 2023, foi aprovado pelo prefeito, mas, por enquanto, só está no papel. Então, estendo aqui a todos os colegas da categoria, aplicativo, motofrete, pessoal que transporta, né, com tanta segurança, os nossos amigos moradores, cidadãos da nossa cidade, que eu estou com vocês e vou continuar cobrando para que esse espaço seja ali na estação e que vocês tenham segurança e também leve com segurança a nossa população cairense. É isso, senhora presidente. Obrigado. Nelson Fiore Júnior. Renata Ferreira Lima. Com a palavra.
Aqui mesmo do meu assento, boa noite a todos que estão nos assistindo. Em nome da doutora, boa noite ao pessoal da Câmara, mais uma vez. Eu também quero fazer um grande agradecimento e especial, com certeza, a um dia dos professores, que precisava ser mais valorizada, é uma categoria pouco valorizada, principalmente aqui na nossa cidade, né? Mas hoje, celebrando o dia do professor, eu quero deixar aqui um abraço especial também às professoras da instituição APAE, né? Quero também fazer um agradecimento especial, minha interna gratidão, ao deputado Kiko Seleghini, que esteve na instituição trazendo uma emenda para dar continuidade ao projeto de ecoterapia, já no exercício de 2026. Graças a Deus, ele se comprometeu de estar mandando essa emenda de 280 mil, que será contemplada essas 80 crianças. Esse projeto, já estamos no 7º ano desse projeto. Quero também agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu também não poderia deixar de falar da família do Denis. A esposa dele também é minha amiga, foi bastante tempo minha cliente. E que Deus abençoe a vida de vocês também, Denis. No seu nome, quero que você também possa levar um abraço para sua esposa e para toda a sua família, sua sogra, que também é uma família também que eu tenho bastante amizade. E também falar do nosso pequeno também, que trabalha com transporte escolar, é uma pequena empresa, que eu não podia deixar de falar também, que é do Ramos, lá da Calcária, que também faz um trabalho bem bonito também, né, junto ali com a comunidade, e que Deus também te abençoe. E é isso, gente. Nesse momento, é isso. Que Deus abençoe vocês. Doutor Panelli, peço licença de falar do meu assento, Excelência. Boa noite a todos novamente, cumprimentar os amigos, os queridos todos aí, pessoal de casa, podcasts, jornais e etc. Bom, parabenizar novamente os professores, as crianças, né, pelos seus dias, falar que hoje é dia de um médico neurologista, dizer que eu participei de um podcast semana passada, a convite do Lidionel e do Jotopete, fazer uma discussão, obviamente, sobre política, né? A gente sabe que é desgastante falar sobre política, ainda mais no horário da novela das 9, né? Quem matou Odete Roitman? Mas, mesmo assim, a audiência foi legal, mais de 600 participantes no podcast, e a gente pôde falar um pouquinho sobre políticas públicas, sobre transporte público, principalmente, esse novo modelo que Caieiras tem sobre transporte. Falamos também sobre o Refis, né? O Refis, que é uma ferramenta tão importante para aquelas pessoas que estão com seus bens penhorados, seu nome protestado, que estão com contas bancárias presas, né, penhoradas dos seus recursos, pessoas que passaram aí por uma pandemia, principalmente os restaurantes, que deixaram de pagar a licença de funcionamento, todos os demais impostos, e isso ficou recorrente, né, criando-se juros, multas e etc., em quantias quase que impagáveis. Eu duvido muito que de 100% dessa dívida, nós não tenhamos aí 80% desse pessoal que necessita do Refis, pelo menos para manter o seu nome limpo e poder comprar novamente no crediário. Ir lá na Casas Bahia, fazer lá seu carnê, fazer investimento no dinheiro circulante, que é o que muda as pequenas cidades. Aquele dinheiro que circula na cidade e não é de ninguém, é de todos, não é? E tive a oportunidade também de pedir, né, muito educadamente, a todos esses vereadores, inclusive a presidente, que reconheça essa necessidade de a gente poder votar o mais rápido possível o Refis, haja vista que nós estamos sem esse programa há 2 anos. Período eleitoral de 2024 proíbe o prefeito a fazer o Refis, né?
De sorte que, no final desse ano, a gente quase que completa 3 anos sem o Refis. E eu acredito muito, pelos dados que a gente tem do Refis de 21, de 22 e de 23, que seguramente, independente dos impostos que são arrecadados, a cidade arrecada com esse Refis mais de 20 milhões de reais. E tenho certeza que, com a capacidade técnica que tem o prefeito Lagoinha, vai saber conduzir esse recurso nas camadas e nos quinhões mais necessitados dessa cidade. Então, é bom para quem paga, porque está pagando o justo por tudo que sofreu com a pandemia e atrasos e etc., e desbloqueia a sua vida pessoal, desbloqueia a sua conta no banco, o seu imóvel que às vezes está penhorado, corre esse risco, né? E, ao mesmo tempo, a cidade arrecada. E quando a cidade transforma um recurso que é gasto aqui, esse recurso é de todos nós. De alguma maneira, ele chega no bolso de alguém. Então, tive muita oportunidade de falar sobre o Refis, sobre o transporte público. Agradeço muito o Jô Topete e o Lidionel, que foram brilhantes nas suas perguntas, e eu, humildemente, consegui responder todas elas. Então, agradeço por essa compreensão para comigo e essa oportunidade que me deram de a gente poder se expressar da maneira que a gente entende. Então, eu queria, mais uma vez, pedir à nossa presidente que, o mais rápido possível, consiga colocar o regime de recuperação fiscal, né, em pauta nesta casa, para que a gente possa votá-lo e fazer jus ao que tanta gente precisa. Falar das melhorias no bairro da Olaria, agradecer ao prefeito Lagoinha, que está atendendo os bairros. Lagoinha é um prefeito de bairro, dá muita atenção aos bairros, e principalmente aqueles bairros que são os mais pobres. Nós temos lá o Rancho Fundo, o Josi cuida bastante lá, eu também ajudo bastante há muitos anos. Nós temos o bairro da Olaria, aqui quase que numa região central da Laranjeiras, um bairro que ficou numa discussão judicial de quem era a área. De um lado, um dizia que era dele, do outro, e essa briga acabou em 2016, essa área começou a ficar urbanizada, e a gente fez muitas intervenções lá, eu, junto com o Alemão da Barroca, um vereador também muito atuante na Laranjeiras, conseguimos projetar a ligação primeiro de água, que eu acho que ela é premente, né? Sem água, como é que a gente vive? É uma questão até de uma necessidade básica e uma questão de saúde. Então, conseguimos a água social, conseguimos colocar nome na avenida principal, conseguimos cascalhar no primeiro momento a avenida, conseguimos levar a iluminação pública. Quem passava lá para Luiz Gonzaga d'Arthur, havia um monte de postes, né? Aquela coisa feia, porque as pessoas não tinham endereço, gente. Não é? E hoje o prefeito Lagoinha vem com um programa de reurb, de reurbanização fundiária, para dar escritura a todas aquelas pessoas que estão lá, como ele já entregou quase 4.000 escrituras nesse sentido. Talvez seja a maior política habitacional de se entregar documentos. Só lá no Nova Era foram 1.100 escrituras entregues. O Birruga também foi um mentor intelectual desse projeto, o governador veio aqui. Então, talvez a casa própria, né, o que a gente briga a vida inteira, aquela escritura, aquele papelzinho que parece muito simples, mas que tem um significado para a família, para as pessoas muito grande. E o prefeito Lagoinha vem fazendo isso. A gente está aí em vias de mais ou menos uns 350 imóveis ainda em reurbs de várias localidades. Só no meu bairro, 172 casas no reurb. Então, torço muito para que isso dê certo e para que a gente possa concretizar esse sonho da casa própria para essas pessoas que tanto precisam. Então, Olaria agora acabou de asfaltar essa via principal, estamos levando dignidade para quem mais precisa. Falar um pouquinho da piscina da Rosina, que a gente conseguiu uma verba de 1.200.000, o prefeito complementou o restante do valor. Estamos construindo lá na Rosina, no ginásio, uma piscina coberta e aquecida, e com vestiário, muito bacana, fez o teste de vazamentos, agora está tudo pronto. Então, eu acho que muito em breve a gente consiga inaugurar lá, talvez no dia de aniversário da cidade, dia 14 de dezembro, e vai ficar muito legal para complementar o que o bairro também precisa muito.
só no tocante, algumas palavras que se proferem sempre à empresa de ônibus, não podemos esquecer que o transporte passou por uma remodelação. Essa remodelação saiu aqui dessa casa. Essa casa teve um papel muito importante, porque o prefeito Lagoinha contratou um projeto para que a gente entendesse aonde estava o problema que todo mundo reclamava. E encontramos alguns problemas que a gente já sabia que eles existiam. O primeiro deles eram as viagens, que eram pequenas e o valor caro. O segundo, que tinha poucos carros na linha. O terceiro, que esse ônibus enchia, faltava ar-condicionado, faltava algumas outras coisas. Mas, basicamente, era o preço atrelado ao percurso. E, então, essa pesquisa que o prefeito Gerson fez, talvez um pouco incompleta, o prefeito Lagoinha, em 2020, encomendou um novo projeto. Esse projeto, antes de ser apresentado por Lagoinha, foi apresentado aqui, nesta casa, discutido nessa casa, aprovado por todos, e todos nós fizemos parte de uma comissão do transporte público, que debatemos isso em audiências públicas, e todo mundo, nesse momento, foi favorável a esse modelo do transporte que nós temos hoje. E, em termos de reclamação do que nós tínhamos anteriormente, eram mais ou menos 60% de pessoas que discordavam daquele modelo de transporte. E hoje nós temos exatamente, no primeiro semestre de 25, esse índice que em 24 era de 76,6% de aceitação desse modelo de transporte, repito, votado por essa casa e aprovado por todos esses vereadores, passou hoje a quase 80% de satisfação pessoal, né, das pessoas que utilizam o transporte. Importante também a gente entrevistar quem utiliza. Quem não utiliza é difícil falar do transporte, né? Mas, enfim, a gente tem uma sensação que o transporte realmente melhorou. Esses são os índices. O transporte intermunicipal, que é um pouco mais problemático, que é aquele que tira a pessoa daqui e leva para São Paulo, esse tem um pouco mais de reclamação, precisa realmente ser melhorado. Mas, como tudo é dinâmico, eu acho que, né, toda a validade é importante para que a gente continue nesse processo de evolução da melhora de carros na linha e etc. Só finalizar, senhora presidente, só falar do Joaquim Osório aqui da escola, cumprimentar a escola que recebeu diversas melhorias aí pelo prefeito Lagoinha. É isso que eu tinha que dizer, agradeço a paciência dos senhores. Muito obrigado, senhora presidente. Sem mais vereadores para fazer uso da palavra, havendo número regimental, o regimental em matérias escritas para a ordem do dia. Informamos que os interessados para a inscrição em explicação pessoal deverá-los até este momento. Encerrado o prazo para a inscrição, solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores para a explicação pessoal. Senhora presidente, só por uma questão de ordem, o Diogo vai vir aqui para arrumar, que eu perdi os dados aqui no meu visor. Não entendi. Se a senhora puder fazer a chamada por aí, senhora presidente. Não. Vem cá, doutor. Não está. Não está. Tá. Então não tem. Tá. Será que é que eu chame, presidente? Chama os vereadores? É. Pode chamar, por favor. O Juninho é o primeiro. Pode chamar. Que está na tela aqui. Juninho, Tupunelli. Bom, gente, boa noite mais uma vez.
Não poderia esquecer de agradecer a Guarda Municipal, sempre aqui nas sessões. Eu peço até desculpa que eu esqueci de falar um assunto muito importante. Pessoal, vocês estão vendo aí nas redes sociais sobre o Felipe Marques, né, esse rapaz que sumiu. E eu estou aqui fazendo um apelo pela mãe, a mãe desse rapaz, que é a Sol, que trabalha na educação. Ela está numa angústia tão grande, a família. Então, gente, quem souber de algo, se puder compartilhar também, ajudar, porque já fazem mais de 30 dias e essa mãe está num desespero que só por Deus, é só Deus para estar sustentando ela até agora. Então, quem é mãe sabe o quão importante é o seu filho, tá? Então, eu vou deixar o telefone do Rafael Marques, que é irmão dele, que é o 11 96479 4084. 96479 4084, Rafael Marques. Quem souber de alguma coisa, por favor, acionar a Guarda Municipal, a polícia, porque essa mãe está sofrendo e sofrendo muito, tá bom? Boa noite, obrigado. Vladimir Panelli com a palavra. Eu vou falar muito rapidamente, só para terminar meu tema livre. Eu recebi no meu gabinete o Edmilson Carmo Monteiro. O Edmilson é o Monteirinho, filho do saudoso vereador Paulo Monteiro. Foi vereador por 5 vezes nessa cidade, é um líder, um representante muito grande do bairro das Laranjeiras. Foi candidato a prefeito em 2008. Teve uma grande contribuição com essa cidade, era um vereador combativo, um vereador que realmente exercia a vereança de uma maneira muito efetiva. 4 da manhã ele estava no ponto final, nos terminais de ônibus, para verificar se o ônibus não estava atrasado. Paulo Monteiro ia em todos os hospitais, né, muito cedo, para saber se o médico não estava descansando no conforto, que muitos trocavam o trabalho pelo conforto. Eu mesmo, enquanto comandante da guarda naquela época, acho que prendi 4 médicos em flagrante, por omissão de socorro. Chegava lá o paciente, eu tinha um guarda no pronto-socorro, a família chegava desesperada. Onde está o médico? O médico... Ficava aquele ato de... O médico está no banheiro, não saía mais. O médico está suturando lá o dedo de uma pessoa. E aquela vítima no sofrimento. E aí se descobria que o médico estava no conforto, dormindo, não é? Passava a noite inteira no conforto, dormindo. Isso era muito penoso, era muito triste, porque as pessoas deixavam de receber o socorro. E a gente acabava, então, fazendo algumas intervenções nisso, na segurança, para que a gente pudesse corrigir essa falha. Acredito que hoje bem menos, porque não existe em nenhum regime, nem seletista, nem estatutário, algo que faculte ao médico ele dormir no emprego. Não existe. Ele pode ter um conforto de um descanso de meia hora na parte da manhã, da sua jornada de 12 horas, e mais 30 minutos, né, na sua jornada da parte da tarde. Para ele fumar um cigarro, se for fumante, para ele tomar uma água, para ele dar uma espairecida, que o trabalho é árduo, a gente reconhece, mas tem aquele que troca os plantões, né, sai de um hospital, já vai para o outro, e ele tem que ir dormir em algum deles. E, no final das contas, ele acaba claudicando. Então, o senhor Paulo Monteiro era muito efetivo nessa fiscalização, e o filho dele representa os taxistas, veio me trazer uma demanda sobre o Boulevard, que a fonte do Boulevard está servindo como depósito de lixo. Então, fiz um pedido ao prefeito para que ele tente consertar isso, ou retire a fonte de lá. Os banheiros públicos que existem na estação também não estão sendo bem zelados, principalmente depois de um determinado período, das 10 horas, principalmente quando tem algum evento ali no Boulevard. Então, seria interessante que os banheiros ficassem abertos até ao último ônibus, que se não me engano, 20 para 1 da madrugada, enfim. Fez lá uma listagem, inclusive pedindo também aumento na tabela de ônibus, que a gente sempre, na tabela do táxi, que a gente sempre seguia um padrão de São Paulo. Não é muito justo a pessoa chegar de táxi de São Paulo pagando um valor e que esse valor aqui seja menor do que o valor de São Paulo. Então, todas essas demandas eu fiz um ofício especial ao prefeito, pedi as considerações para que ele possa
fazer, então, lá com os seus secretários um estudo em relação a esses pedidos. Falar um pouquinho da rede de água lá do meu bairro. A gente ficou esperando 24 anos a Sabesp instalar a rede de água, pasmem, em pleno século XXI, terceiro milênio, numa comunidade de mais de 1.500 habitantes, que sempre beberam água de reuso, água de esgoto. As mulheres do meu bairro é o campeão de infecção urinária nas mulheres, justamente pelo problema da água que elas consomem, né, e diversos outros problemas de saúde pública que nenhum prefeito, desde que eu estou aqui na administração pública, desde 2000, se interessaram em melhorar a vida dessas pessoas. Inclusive prefeitos médicos que passaram por aqui, mas por animosidade pessoal com este vereador, que na época nem era vereador, né? Eu comecei aqui como comandante da Guarda em 2021, responsável pela Secretaria Jurídica, e fui até 2012, me transformando em vereador, assumindo esse mistério em 2012. E encontramos num prefeito que eu pouco imaginaria que fizesse algo pelo meu bairro, que é o prefeito Lagoinha, mas esse sim teve coragem de promover uma ação contra a Sabesp, né, contra a presidência da Sabesp. Um belo dia, esse presidente, no seu conforto, recebe um oficial de justiça dizendo que um prefeito maluco, né, que vai contra o Estado, porque até então a Sabesp era estatizada, e move uma ação de obrigação de fazer, né, em prol de 1.500 pessoas, de 700 famílias que moram naquele bairro. E isso assustou muito a Sabesp. E a Sabesp, naquele momento, ela resolveu, então, terminar com essa novela, levando um pouco de saúde pública, um pouco de saneamento básico para o bairro da Santa Inês. E hoje nós nos encontramos, depois de todo esse calvário, de todo esse tempo, nos encontramos com a empresa terceirizada já trabalhando, os poços artesianos já confeccionados, essa linha de distribuição de águas em processamento, aliás, um sistema muito moderno, e isso deixa a gente muito feliz e contente que vai acontecer e que a cobrança dessas pessoas, a saúde dessas pessoas, tende a melhorar. Então, está a todo vapor a água lá na Santa Inês. Cumprimentar o prefeito também, que vai fazer aí o Dia das Crianças. É sempre bom a gente fazer um investimento na criança para não punir o adulto, que nem dizia o poeta. Era isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado. Renato. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Na última quinta-feira estive visitando o nosso terminal do ônibus, para saber realmente como que é e ouvir mais de quem realmente usa. Porque, igual o colega falou, é a sensação que realmente o transporte está bom. É a sensação. E também, no mês 5 do 5, eu fiz aqui um ofício pedindo para que fosse feita uma rampa de acesso para quem é cadeirante. Eu não sei se vocês viram um vídeo de uma criança que é cadeirante, a dificuldade que é, principalmente para chegar em casa, para sair, para ir ao médico. E, mesmo assim, há 5 meses que a gente fez essa reivindicação, pedindo essa rampa na estação, até agora não foi acatado. É só uma rampa, gente, mas que faz toda a diferença para aquelas pessoas que têm a necessidade, que não anda, que depende de uma cadeira de roda, que às vezes, eu conversando ali com o motorista, ele tem que dar o ônibus tem que dar toda a volta para poder a criança ou o adulto fazer o embarque. Também, realmente, que bom que o vereador fez o pedido em relação aos banheiros, porque eu também visitei ao banheiro, tem um certo horário, tem hora que não funciona, né? Eu estive ali conversando com as meninas, então, que bom que o vereador fez o pedido, porque quando ele pede,
a situação é atendida muito mais rápido, porque eu tenho 5 meses que eu pedi uma rampa de acesso e não foi atendido. Eu vou começar a trazer aqui todos os ofícios das demandas que estão na cidade, de pessoas que realmente estão precisando. Não estou falando só de rampa, não, tá, pessoal? Eu vou começar aqui a expor para vocês a realidade da necessidade dos nossos moradores aqui da cidade de Caieiras. Porque a gente faz o pedido, porém não é atendido. Não estou pedindo para a Renata, estou pedindo para a população. Também fiz uma indicação, fui pedir para fazer uma indicação, mas eu sei que teve alguns vereadores que também já tinham pedido, né, para que haja uma cobertura no Miraval Turismo, Jardim Marcelino, porque quando é um dia de chuva, as pessoas ficam ali na fila na chuva, tá? Isso a gente está falando de um terminal. Também tem o Jardim Helena, que também não tem cobertura, e tem o Parque Vitória. Não sei se vocês sabem, o terminal dele aqui, a gente também tem um ponto de ônibus aqui, também eles estão descobertos, tem um sem cobertura. Mas já teve algumas indicações aqui, de alguns vereadores pedindo, então a gente aqui, eu vou reiterar o meu pedido aqui, né, para o prefeito, para que ele venha tomar providência em relação a isso. Só que, falando de transporte público, é o mínimo que a gente poderia oferecer, né, gente? Só que essa semana chegou no meu gabinete, né, que o prefeito, eu vou até pedir para as meninas trazerem aqui o contrato, que ele renovou o contrato dos carros alugados para servir a ele e aos demais secretários, no valor de praticamente 20 milhões de reais. Então, um desespero tão grande, fala que não tem dinheiro para contratar fisioterapeuta, não tem dinheiro para contratar fono, não tem dinheiro para contratar guardas municipais, que a gente sabe que tem 40 guardas municipais aí para ser contratado, mas para fazer um contrato de praticamente 20 milhões, presidente, Micael, praticamente 20 milhões aí no contrato de novos carros, e sem contar, sendo que não está sendo identificados esses carros, para servir a prefeito, secretário, vice-prefeito, com o combustível. Quem paga essa conta somos nós. Então, isso é só para vocês terem a clareza de como que está. Hoje a menina falou assim para mim, Renata, é um absurdo, Caieiras não acontecia isso, a gente está sendo assaltada até dentro do ônibus, porque está faltando segurança. Então, é isso. Então, se está tão bom, então a gente precisa melhorar. Então, esse aqui é o meu recado ao nosso excelentíssimo prefeito da cidade. Micael, por favor. Mais uma vez, cumprimento a todos. Boa noite. Pessoal, vou falar referente a um projeto a qual a gente apresentou e aproveitar e agradecer a Vigilância Sanitária do município, tá? Porque a gente também encaminhou um ofício por conta da resposta que foi me dada por parte da Thaís Hurtado. Aproveito e parabenizo a Thaís pelo brilhante trabalho. Thaís, você fez a diferença aqui, foi solícita em responder esse ofício que não é do vereador, é da população, sobre um projeto que a gente apresentou referente à questão do problema da rotulagem e a falta de lacre nas bebidas, né, em questão de fiscalização. Optei em tirar o projeto, apesar de um burbúrio que aconteceu em alguns grupos de WhatsApp, porque acompanhando os préstimos aqui da mesma e também da nossa guarda que se faz aqui presente, a gente retirou de pauta e eu vou ler aqui para vocês. Departamento de Vigilância e Saúde, a Câmara Municipal de Caieiras, aos cuidados do vereador Micael Fernando dos Santos. Assunto, resposta à indicação 777/2025. Prezado vereador, informo que está sendo realizada uma operação conjunta entre a Vigilância Sanitária, a Guarda Civil Municipal
e o setor de fiscalização, com o objetivo de inspecionar estabelecimentos de interesse à saúde e verificar se as bebidas alcoólicas estão sendo comercializadas. E também da procedência. Nota fiscal e procedência. A ação encontra-se em andamento e todas as medidas cabíveis estão sendo devidamente adotadas. Agradeço a atenção e a preocupação da Vossa Excelência com as ações voltadas à proteção da saúde pública e ao bem-estar da nossa cidade. Mais uma vez aqui cumprimento Thaís Hurtado, diretora da Vigilância, e essa é uma resposta que para a população é importantíssima, né? A gente viu aí o que aconteceu em vários municípios, risco de morte, pessoas vieram aí numa fatalidade, então essa atenção é importante e parabenizo aqui essa equipe da Prefeitura. Falar um pouco do Dia das Crianças, a gente contribuiu com algumas festas, com algumas ações, principalmente em igrejas, instituições, e foi muito bacana o reconhecimento, o retorno. Só que semana passada eu peguei uma situação que me deixou muito triste e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. As festas, elas são importantes. As festas trazem alegrias. Estava em uma visita no bairro da Laranjeiras, na casa de uma amiga, e aí a filhinha dela de 3 aninhos, enquanto eu brincava, ela falou para mim que a vontade dela era estar na escolinha. Ela falou: vereador, eu queria estar na escolinha. Eu falei: mas por que você não está, princesa? Porque não tem escola. Ela se refere à escola que está lá na Avenida das Macieiras, em total abandono. Você acha que qual presente seria maior para essa criança? A sua vaga de creche, a sua interação, a sua brincadeira, a sua recreação com os demais colegas. E aquilo ali me entristeceu, porque eu tenho um filho, meu filho estuda na escola Aurora Rodrigues. Tá, ele está na rede. Te amo, filho, um beijão do papai. E aí, quando eu vi aquilo, eu vi que sim, a importância da festa. Mas mais importante é o acolhimento, porque essas crianças, elas querem participar. E eu trago números aqui que preocupam muito a nossa cidade. Alessandro Rangel, no Pinheiros, tem 17 crianças na espera. A gente vai aqui na Ana Pinheiros, no portal, 33 crianças na fila de espera. Exolinda Nobre da Cruz, próximo da minha casa, Jardim Vitória, 24 crianças na espera. Henrique de Gasperi, lá na Rosina. Aproveitar e mandar um abraço para o Bruninho, parceiro lá da Rosina, que vem fazendo um bom trabalho. 30 crianças na fila de espera. Aí a gente desce na Tia Ilse, que recentemente teve abaixo-assinado de pais, porque queriam tirar uma questão, acho que do maternal lá. Pessoal, são 38 crianças aguardando a vaga. E o número vai descendo. Lá no Marcelino, no Gazola, 34 crianças. No Marcelino, 18. E ao lado, da onde está a escola, inacabada, parada, somente com o tapume e um alicerce, tem a vovó Armínia, com 24 crianças na fila de espera. Então, assim, a gente chegar aqui e falar Feliz Dia das Crianças, pela data, sim, é comemorativa. Mas eu acho que está na hora da gente acolher esses pequenos. Trazer essa dificuldade para a pauta aqui. Será que é o Refis que está atrapalhando essas vagas nas creches? Então, fica esse meu posicionamento. Falar também aqui dos professores. Parabéns a todos. Com honra recebê-los aqui. Mas aí também fica outra indignação. Cadê a valorização e o reconhecimento dos mesmos? Tem professores que estão dando aula com escolas que estão em reforma. Poeira, manutenção, barulho, para toda a equipe e para os alunos. Ou seja, crianças tendo que estar ali, dividindo o pátio, espaços, salas, com pessoas com maquinário, com barulho, pó. E esses profissionais, como está acontecendo com eles? Parabéns. 15 de outubro, dia do professor. A gente sabe da importância, mas o reconhecimento de vocês? E a capacitação? Ocorre um congelamento aí desde a pandemia. Muitos professores aguardam. Sexta parte, alguém comenta? Professores afastados por conta de problemas, 30, 35 crianças numa sala de aula. E aí, quando o professor precisa de um psicólogo, não tem.
Mas parabéns aos professores. Feliz 15 de outubro. Gente, vamos olhar com mais carinho. Vamos fazer a valorização. Vamos pensar no plano de carreira. Porque aí, quando a gente subir aqui, a gente vai falar completo. Seja parabenizar, seja moção, a gente vai subir com orgulho. E só para falar um pouquinho rápido da questão do transporte. Pessoal, vou colocar um áudio aqui do Gustavo. O Gustavo mora no Jardim dos Eucaliptos. Micael, como você conhece o Gustavo? Desde o dia do acidente. Micael, o que você faz pelo Gustavo? Tudo que está no meu alcance para ajudá-lo. É um jovem que foi desenganado, quase desenganado, mas Deus operou e cuidou da vida dele. Ele ia, pelo laudo, ele seria tetraplégico. Hoje ele está evoluindo cada vez mais, está lá no Lúcio Montoro, fazendo toda a evolução, graças à mãe dele, a Cris, que é uma pessoa maravilhosa, a qual eu tenho muito apreço. E o Gustavo eu conheço desde pequeno, porque ele era cliente na minha barbearia. Vou colocar o áudio aqui para vocês. Já saí com a minha mãe para resolver uns negócios no banco. E na hora que a gente foi voltar, resolvemos voltar de transporte público. E adivinha, nosso maravilhoso transporte resolveu dar pau. Na hora que o elevador subiu, a gente subiu com o elevador. Na hora de fechar o elevador não fechava. O motorista não sabia como mexer, porque o elevador tinha travado. E atrasamos a vida de um monte de gente, né? Gente que vai para curso, gente que vai trabalhar, gente que está indo para o descanso, gente que está indo para a escola. Todo mundo teve que descer do ônibus, porque o elevador não fechava. Não tinha uma manutenção naquele ônibus, na verdade, porque não tinha ar-condicionado, todo mundo reclamando, e atrasou a vida de todo mundo, né? Eu não sou de colocar a cara assim para ficar reclamando, mas nosso maravilhoso prefeito, ele arruma coisas superficiais, mas se for ver mais a fundo, tá difícil. Porque a acessibilidade na cidade é complicada. Gente que é cadeirante, gente que está tentando sair com a cadeira motorizada, a gente vê isso. Vamos compartilhar, né? Para ver se chega no nosso maravilhoso prefeito Lagoinha, para ver se ele consegue fazer uma manutenção nesses ônibus, colocar motorista qualificado. Porque quando o elevador tá bom, o motorista não consegue lidar com o cadeirante, não consegue amarrar uma cadeira, não consegue parar no lugar certo para o cadeirante descer. E quando o elevador para, não tem o que fazer, porque não tem manutenção nos ônibus, entendeu? Mas é isso. Só vim falar um pouco, porque hoje... Gustavo, desejo que Deus ilumine. Você é um guerreiro, sua mãe Cris, que dependendo do amigo e colega vereador aqui, vou estar com você. Mas isso aqui são situações que acontecem no dia a dia. Ninguém aqui está fantasiando nada. Isso aqui é um relato de quem precisa. Como muitos cadeirantes, muitas pessoas que têm dificuldade com locomoção enfrentam. Foi passado aqui, foi passado. Então, nosso serviço aqui agora é fiscalizar esse contrato e fazer com que a empresa atue de forma correta para atender todos os munícipes. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Vereador Lagoinha. Com a palavra. Boa noite mais uma vez. Bom, eu acho bacana essas cobranças, né, cara? Até porque a população merece ter um serviço digno em todos os setores da prefeitura, ou melhor, que é responsabilidade da prefeitura. Só que só começaram a aparecer esses problemas agora, estou 5 anos aqui, inclusive com o vereador Micael. Mostra aqui um vídeo dele subindo aqui, fazendo alguma cobrança aqui do prefeito referente a algo que prejudicasse a população cairense. Não tem. Os problemas apareceram agora de 1º de janeiro de 2025 para frente. Mas a gente sabe que os interesses pessoais não rolam com o prefeito Lagoinha, e aí as insatisfações do grupo, da presidente, fica com essas picuinhas aí na rua, fazendo vídeo, contando mentira, entendeu? Tentando enganar a população. E o Refis
Pode ter certeza que o refis, sim, poderia ter sido aprovado em abril, tá? E poderia estar aí melhorando a vida, porque é o recurso, como o vereador Dr. Panelli falou, é o recurso que a prefeitura precisa. E se o vereador não sabe, a prefeitura depende de imposto, dos recursos dos impostos que todos nós pagamos. Mas agora os problemas só começaram agora, do dia 1º de janeiro para cá. Nos 4 anos que eu estou aqui, vereador, junto com esse cidadão, o vereador Micael, a cidade estava tudo linda e maravilhosa, inclusive tem vídeo dele batendo palma e agradecendo o prefeito. Isso aqui você vai achar um monte. Né? Eu não estou falando, você respeita que eu respeitei sua fala, tá bom? Já que você não trabalha, deixa eu falar que trabalho. Tá bom? Você já teve o seu momento de fala. Então é o seguinte, referente aos carros, que acabou de ser falado aqui também, nós tem 12 ou 13 carros aqui na garagem para atender nós vereadores. E detalhe, no final do ano foi comprado 10 carros 0 quilômetro, no valor de R$100 mil cada um. 1 milhão de carros comprados aqui para esta casa. Tá? Logo depois de ter comprado 10 carros, compraram um de R$180 mil para a presidência usar. Sem necessidade. Para que 12 carros aqui? Só a presidência, se não me engano, tem 3 carros, só a presidente. Tem 3 carros aqui. Agora, falar dos carros da prefeitura é fácil. Agora, todos os carros que estão citando aqui, eles esquecem de falar que é viatura, que roda 24 horas para atender a segurança pública da cidade. Tá? São as ambulâncias que levam pessoas para os hospitais de São Paulo, a pedido meu e dos demais vereadores aqui também, que está incluído, tá? Não é carro para ficar passeando, não. Diferente desses 12 ou 13 que nós temos aqui, ó, que eu uso o meu carro. Todo mundo vê na rua, eu usando o meu carro, certo? Eu abasteço com o meu dinheiro. Diferente dos vereadores aqui, ó, desse aqui principalmente, que passa o dia todo aí caçando assunto, inventando mentira, no lugar de fiscalizar e levar o problema lá para o prefeito, independente dos seus problemas pessoais, o povo não tem nada a ver com os meus problemas, se eu gosto ou deixo de gostar do prefeito. Tá? Então vamos subir aqui e falar verdades. Vamos falar a verdade, pô, nós tem 13 carros aqui, só a presidente tem 3 carros. A presidente é 3 pessoas para ter 3 carros? Fala para mim. Eu tenho um lá, se quiser tirar para mim é independente. Pode tirar o meu lá, não fico passeando igual você não, vereador. Só inventando mentira e contando história triste para a população cairense. Entendeu? Inclusive, eu tenho um monte de demanda do seu bairro, vizinho seu lá. Eu tenho um monte, não tem problema, nós é vereador de Caieiras, você entendeu? Nós é vereador de Caieiras. Então o que acontece? Ele é tão bom e tão trabalhador que o vizinho dele vem procurar eu para atender as demandas que ele não presta nem para atender os vizinhos dele. Então, inclusive, festas da igreja e outras coisas mais, ele não, o padre não tem nem o trabalho de convidá-lo, tá? Porque a presença dele não deve ser boa. Já eu sim. Sou muito bem-vindo na igreja, que é na frente da casa dele, tá? Sou muito bem-vindo na casa dos vizinhos dele inclusive, tá? E é isso, vamos subir aqui e falar verdades. Vamos falar o que realmente acontece, tá? A gente tem aqui um contrato aqui de R$800 mil para publicar o quê? Se o vereador tem 2 pessoas que ganham muito bem dentro da Câmara, muito bem, tá? E diga-se de passagem, merece. Assim, como eu também sou a favor que os professores, não só os professores, mas o funcionário público, no geral da prefeitura, tem que ser reconhecido. Tá? Que ganha, acho que o nosso funcionário aqui, ou até nós mesmos, ganha muitas das vezes 2, 3 vezes a mais do que um funcionário. Mas 4 anos passado, não vi esse vereador subir aqui para falar que os funcionários públicos não estão sendo bem remunerados. Tá? Só agora, do dia 1º para cá, os funcionários públicos estão sendo mal remunerados, as escolas não estão prestando, estão tudo lascada, não faz uma visita em lugar nenhum, começou a fazer 4 anos, não vi esse cara fazer visita em lugar nenhum, eu rodo todos os dias a cidade, e eu não vejo esse vereador. Agora, ele está caçando pelo em ovo, porque, infelizmente, os interesses pessoais dele, como eu disse, não cola com o prefeito. Tá? Espera a próxima, elege o seu próximo prefeito aí, se o povo te eleger, aí você se junta e vê o que é bom para você e o que vai agradar você, e não a população. Muito obrigado, boa noite. Bom, gente, só para esclarecer para vocês, todos aí, tá? Como o vereador falou que eu tenho 3, 4 carros, eu não tenho... 3, vereadora. 3 carros, eu não tenho nenhum carro. O carro é da Câmara. Essas compras de carro... Servindo a senhora. Essas compras de carro... Por favor, eu não atrapalhei você falar. Por favor. Então fala a verdade, tá? Estou falando a verdade.
Outra coisa, é os carros. Quando eu cheguei na presidência, em janeiro, os carros já estavam tudo aí. Não foi na minha gestão. Entendeu, gente? Não foi na minha gestão de presidente. Que eu estou com 9 meses de presidente, vou fazer 10. Não foi na minha gestão. Eu quero deixar bem claro para vocês, sabe? Que não foi na minha gestão. Quando eu cheguei, já encontrei os carros. Tá certo? É isso aí. Presidente, eu posso falar? Não posso, vereadora? Vou encerrar agora, doutor. Eu já A senhora falei. falou sem estar esperando a Não, mas eu já explicação. sou Exatamente. presidente do Não, mas, Ah, mas senhora- o regimento serve para todo mundo. Ó, não Regimento havendo serve mais pra todo mundo respeito aqui. para a explicação Aí- pessoal, aí fica convoco fácil. os senhores vereadores para a 17ª sessão posso me ordinária, dando- mijando no que cachorro. Eu vou se fazer- realiza em 5 minutos. No dia 5 de novembro de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e vão todos com Deus.